Episódio 2: O silêncio, o apagamento e os mistérios ocultos. Religião ou estratégia de poder. Quantas vezes a espiritualidade foi usada como ferramenta de dominação? E se a unificação religiosa, ao invés de uma busca por verdade, foi uma necessidade política? O que motivaria um império como o romano a abandonar um panteão milenar para adotar uma fé emergente? Será que foi mesmo um milagre, ou uma jogada para centralizar o poder espiritual e político? O que aconteceu com as crenças locais de dezenas de povos conquistados por Roma? Foram respeitadas ou substituídas? E o que isso nos ensina sobre como o sagrado pode ser manipulado? Concílios, a escolha do sagrado. Você já ouviu falar nos concílios da Igreja? Por que textos foram escolhidos e outros rejeitados? Quem eram esses homens que decidiram o que deveria ser considerado palavra de Deus? E por que tantos escritos antigos foram condenados como heresia? Os chamados evangelhos apócrifos, como o de Tomé, Maria Madalena, Judas, continham visões diferentes da mensagem de Jesus. Por que essas visões foram silenciadas? Será que escondiam algo, ou revelavam demais? E quem decidiu que havia apenas uma forma correta de espiritualidade, a verdade oculta nos mitos? Os mitos antigos, por que continuam tão vivos? Será que os mitos são apenas histórias fantasiosas? Ou são códigos simbólicos, formas de registrar saberes profundos? Por que mitos distantes entre si, de culturas que nunca se encontraram, falam das mesmas estruturas? Dilúvios, serpentes, renascimentos, entidades que descem dos céus, combates entre luz e sombra, todos inventaram as mesmas ideias? Ou havia algo real, registrado de forma metafórica? E se os deuses antigos não fossem apenas figuras alegóricas? E se fossem memórias ancestrais de encontros com algo que ainda não entendemos? O sagrado feminino e sua desaparição. Por que a figura da mulher foi sendo apagada dos tronos divinos? Será que a energia feminina, ligada à intuição, à cura, à criação, representava uma ameaça? Em muitas tradições, o feminino era visto como fonte de sabedoria, a Mãe Terra, a grande deusa, a Senhora dos Céus. Por que hoje a espiritualidade institucionalizada raramente fala dessa força? O que aconteceria se voltássemos a honrar o sagrado feminino? Mudaria nossa forma de viver? De crer? De amar? Será que o reequilíbrio do mundo depende de reencontrarmos essa energia? O conhecimento queimado. Quantas bibliotecas foram queimadas? Quantos templos foram destruídos? Quantos registros foram apagados da história? A Biblioteca de Alexandria, por que foi destruída? O que havia ali que não podia sobreviver? Quantos textos sumérios, egípcios, gregos, maias desapareceram sob as chamas ou o silêncio? Será que o passado espiritual da humanidade foi deliberadamente sepultado? E quem teria interesse em apagar essas memórias? O que nós deixamos de saber por causa desse esquecimento forçado? O cristianismo esotérico e suas raízes antigas. Nem todo cristianismo foi institucional. Você sabia que existiram vertentes místicas dentro do próprio cristianismo? Os gnósticos, por exemplo, acreditavam que o divino habitava dentro de cada um. Seriam eles heréticos ou espiritualmente avançados? E por que foram perseguidos com tanta força? O que havia em seus ensinamentos que incomodava os poderes religiosos? Será que o verdadeiro ensino de Jesus está mais próximo do gnosticismo do que das igrejas modernas? E se a fé fosse uma jornada interna, e não um código externo? O retorno dos antigos caminhos? Curiosamente, nos últimos tempos, muitas tradições antigas estão ressurgindo. O interesse por culturas celtas, indígenas, xamânicas, egípcias, nórdicas, vem crescendo. Por que será? Estaríamos diante de um resgate espiritual? Será que a alma coletiva da humanidade está tentando lembrar quem realmente somos? E se a verdade espiritual for plural? E se houver muitos caminhos legítimos que conduzem à mesma luz? Será que está na hora de deixarmos de brigar por quem detém a verdade e começarmos a ouvir uns aos outros? A grande pergunta que permanece. A história espiritual da humanidade é vasta, complexa, cheia de nuances, mas nos ensinaram uma versão simplificada, reduzida, filtrada. Quantas camadas ainda estão ocultas? Quantos segredos foram enterrados? Quantas respostas estão esperando? Não por quem crê cegamente, mas por quem ousa perguntar.
Você está disposto a continuar questionando, ou prefere permanecer na zona de conforto daquilo que foi entregue, pronto, sem margem para dúvida? Talvez, só talvez, o verdadeiro caminho espiritual não seja aquele que oferece certezas, mas o que convida à busca. Se você chegou até aqui, meu sincero agradecimento. Este é apenas um fragmento de uma jornada muito maior, que está apenas começando. Se algo ressoou dentro de você, se alguma pergunta ficou ecoando na sua mente, então este episódio cumpriu seu papel. Convido você a se inscrever no canal, ativar as notificações e acompanhar os próximos capítulos dessa série. Curta, compartilhe com quem também busca mais do que respostas prontas. E lembre-se, nem tudo foi esquecido. Algumas verdades apenas esperavam a hora certa para emergir. Nos vemos no próximo episódio.